Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma análise de questão. Novamente, a gente traz uma questão do ENAD porque elas trabalham, perpassam bem por estes conteúdos que nós estamos trabalhando com vocês agora, certo? Bom, o que eu quero também conversar com vocês a respeito dessa análise de questão? A questão que eu estou trazendo aqui para a gente conversar a respeito é uma questão que ela se enquadra no conteúdo de concepções de linguagem. Mas vocês vão observar que a questão não vai perguntar o que é ou algum conteúdo conceitual sobre concepção de linguagem, e sim uma forma de aplicação deste conteúdo, tá? Isso, pessoal, é uma tendência muito forte no processo seletivo, em processos seletivos diversificados, porque tem uma tendência forte aí para um trabalho com o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Então, esse tipo de questão vai verificar as habilidades e competências desenvolvidas pela pessoa que está fazendo esse processo seletivo. Então, é bem importante que vocês se atentem a isso. Durante a realização do curso, vocês já devem ter percebido que a gente usa essa estratégia. Então, uma boa dica é toma cuidado e não espera essas questões de nível conceitual e de memorização, né? O que é isso, o que é aquilo, cite isso, cite aquilo. Não, tá? Embora seja importante você saber classificar quais são as 3 concepções de linguagem que regem ou que norteiam aí o processo de ensino da língua portuguesa, normalmente você não vai usar essa classificação, tá? Você precisa saber quem são essas concepções para você poder dizer, olha, essa prática é condizente com essa concepção, essa é com aquela e assim por diante, certo? Então, vamos lá. Como de costume, a questão tem um enunciado, né, que vai servir de apoio para responder a questão. E aí eu quero analisar com vocês, eu vou fazer a leitura do texto que está aqui, certo? Vamos lá. As línguas naturais são, por natureza, um fenômeno sensível ao contexto. Pessoal, vocês sabem o que é língua natural? Língua natural é a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, tá? Existe a possibilidade, né, de línguas artificiais. O que significa isso? Línguas artificiais é uma linguagem criada por pequenos grupos que atendam a uma necessidade desse grupo, certo? Então, a gente está falando aqui de língua natural. Vamos pensar em língua portuguesa e língua inglesa, no nosso caso mais especificamente, tá? Então, vejam, um fenômeno sensível ao contexto. Observem que no decorrer do curso a gente tem falado muito para vocês da importância da linguagem e do contexto de produção dessa linguagem. Mas os eventos de fala variam muito em relação à dependência contextual. Então, a gente já sabe que essa questão vai trazer alguma coisa relacionada à fala, à oralidade para a gente, que também é língua, que também é linguagem, tá? Então, vale um ponto de atenção aí. Oralidade também é construção de enunciado, também é construção de texto, também é forma de interação, também é língua, tá bom? Quando os integrantes partilham uma grande carga de pressuposições pragmáticas sobre o mundo, visão de mundo, sua interação tenderá a ser mais contextualmente dependente. Ao contrário, quando a interação se desenvolve entre falantes com antecedentes mais distintos, a interação tende a ser marcada por menos dependência contextual e, consequentemente, por mais explicitude e precisão nas escolhas das palavras, tá? Então, o que deu para entender aí, pessoal? Quando você está num grupo em que você compartilha mais da situação contextual, que vocês conhecem esse contexto, a postura é uma. Quando você está num grupo em que as pessoas não partilham desse mesmo contexto, a postura é outra. E neste caso em que não tem esse compartilhar desse contexto, ou tem a redução desse compartilhar desse contexto, ele fala uma palavra até diferente para nós, né? A explicitude e a precisão. Ou seja, eu preciso ser claro, objetivo, ser explícito naquilo que eu estou querendo dizer, naquilo que eu estou querendo comunicar, certo? Vejam lá. Gompers, 1976, observa que, para serem eficientes nessas ocasiões, ou seja, nas ocasiões de oralidade, de fala, tá? Os falantes têm de estar conscientes das diferenças no processo interpretativo. Não podem esperar que as suas convenções comunicativas não verbalizadas, ou seja, aquilo que é meu quando eu estou falando, né?
que é o que a minha convenção não verbalizada, próprias do meu grupo primário de relações, elas sejam compreendidas pelos outros. E tende a demonstrar mais flexibilidade no seu repertório estilístico. Então, quer dizer, uma flexibilidade maior para eu poder atingir, neste evento de fala, né, quando se trata de línguas naturais, outras pessoas que não pertençam ao meu contexto, certo? Eu já vou tentar exemplificar isso um pouquinho melhor. Então, vamos lá, só para a gente não quebrar a trajetória aqui, tá, da questão. Em outras palavras, e aí a gente tem um bom fechamento aí do texto, né? Os falantes precisam monitorar-se mais ou menos em função do grau de conhecimento compartilhado com seus interlocutores, certo? Então, vamos pensar aqui, nós, da área da linguagem, num super bate-papo bem bacana sobre gêneros discursivos. Então, para nós falar disso, é muito natural e a gente vai ter uma afinidade no nosso contexto, porque nós compartilhamos destes conhecimentos, né? Num evento de fala. Mas e outras pessoas que são de outras áreas? Elas vão se sentir à vontade de compreender o que a gente tem a dizer? Vou dar mais um exemplo. É muito comum que nós, da área da língua portuguesa, sejamos convidados para trazer o trabalho com a língua portuguesa, principalmente de leitura, compreensão e interpretação, para outras áreas. Se eu uso uma linguagem muito técnica que é comum para a nossa área, eu corro o risco de fazer com que essas pessoas não compreendam aquilo que eu pretendo ensinar ou enfim, compartilhar com essas pessoas. Então, é mais ou menos isso, né, que esse enunciado quer nos trazer. E vejam, eles são textos de apoio. Então, a partir da ideia que esse texto nos traz, por isso essa importante análise, né, das intenções do texto, eu vou, então, aplicar o conteúdo de concepções de linguagem para responder a questão. Tudo bem? Vejamos o que a gente tem adiante aqui após o texto, tá? Então, vejam lá. Considerando o texto, avalie as afirmações a seguir. Número 1. Os eventos de fala são construídos pelos participantes e o seu sucesso depende, dentre outros fatores, da conscientização dos interagentes sobre as convenções de contextualização compartilhadas ou não pelo grupo. Gente, essa 1 a gente já consegue saber que ela é correta exatamente pela análise que eu fiz do texto junto com vocês, tá? E também aplicando todo o conhecimento de concepção de linguagem. Especialmente qual concepção de linguagem, gente? Linguagem como forma de interação. Porque se eu fosse pensar numa gramática, num ensino de gramática, né? Ou, enfim, numa concepção de linguagem que tivesse ali a língua como expressão do pensamento, eu não aplicaria esses conceitos que a gente viu aqui nessa questão, certo? Então, essa aí eu já saberia que ela é correta. 2. O usuário competente da língua desvia o olhar das convenções próprias do evento de fala e concentra-se na organização estrutural do código e em uma seleção lexical adequada para o interlocutor. Ok, a gente precisa fazer uma construção adequada, mas é só lexical? Eu vou pensar só na estrutura do código, né? Se eu for pensar especificamente na estrutura do código, eu estou pensando numa outra concepção de linguagem. E lembra que a maioria das estruturas agora para o ensino de línguas vai seguir sempre a concepção de linguagem como forma de interação, certo? Então, eu já vou descartar essa 2. Ela não está adequada para o contexto dessa questão e para o que esse texto traz de ideia central. Tá? Porque nós analisamos um texto para poder para poder analisar e responder essas assertivas, tá? 3. A competência comunicativa de um falante deve ser medida pelo grau de explicitação argumentativa e a riqueza vocabular, sem considerar a experiência prévia deste falante nesta comunidade. Poxa, ela está indo exatamente na contramão daquilo que a gente analisou em relação ao texto, certo? E a última, gente, a 4. Uma interação sensível, olha a palavra interação aparecendo aí, então a gente já tem que ficar atento, tá? Ao contexto comunicativo, deve levar em conta o conhecimento de mundo compartilhado ou não pelos integrantes, o que implicará maior envolvimento dos interlocutores no processo de comunicação.
Isso está explícito no texto? Não, mas isso aí é o quê? É a ideia central do texto de apoio que a gente olhou, que a gente leu, que a gente analisou. Então, considerando o texto, avalie as afirmações a seguir. Elas já estão avaliadas. Então, é correto o que se afirma em 1 e 4, tá? Neste caso aqui, é correto o que se avalia em 1, o que se afirma em 1 e 4. Certo, pessoal? Então, eu espero que eu tenha auxiliado vocês com a análise dessa questão. Eu gosto muito de fazer esse processo porque a gente vai além do conceito, né? E trabalha muito com a aplicabilidade de tudo que a gente aprende. Então, eu espero que isso tenha sido útil para vocês e eu espero vocês para a nossa próxima análise. Até mais!